When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shut up. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Prosperar, né? Esse podcast aqui que a gente fala de empreendedorismo, que a gente fala de negócio, a gente fala também de utilidades também públicas. Então realmente quero agradecer a todos aí, né, os inscritos, né? Passamos aí de 2.000 inscritos no canal, temos aí vídeos com 1.000, 2.000, 5.000, 10, 15.000 visualizações aí no canal. Então gratidão a todos vocês, já curte aqui, né? Já compartilha também, porque realmente o podcast hoje vai ser um podcast que você vai gostar muito, tanto você que é da área e tanto nós que somos consumidores também de energia elétrica. Então você que quer saber todas as curiosidades, a parte técnica de como faz para ter energia aí na sua casa, energia que é tão importante, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então hoje é um podcast aqui fantástico, realmente. Então fica aí que logo logo vai ter um grande especialista, uma pessoa também, uma autoridade neste assunto aqui para estar nos tirando as dúvidas e falando também a parte técnica da energia, né, da parte da energia. Antes disso, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, que são os responsáveis para que, né, esteja chegando até você também aí o Pode Prosperar. Vamos lá então, nosso primeiro patrocinador, que é o patrocinador master aqui do Pode Prosperar e também do Estúdio Garras, aqui o estúdio que a gente faz as gravações. Você quer fazer as suas gravações, seus podcasts, você que quer fazer também vídeos da sua empresa com drone, né, o Estúdio Garras está aí para você. Olha aí, a Sim Digital, então, patrocinadora master, você que quer uma internet de qualidade, não pense duas vezes, porque a Sim Digital é a escolha certa. E não só a internet, estão com uma super novidade agora, que é TV também, então com vários canais abertos, fechados. Pessoal, a gente estava olhando, são mais de 800 canais à sua disposição para você ter aí na sua casa, aí na sua TV Smart aí, os melhores canais disponíveis. Então, pensou em internet de qualidade, pensou em TV por assinatura também, a Sim Digital é a escolha certa. Também aí queremos agradecer e falar dos nossos patrocinadores, a CFC São Francisco. Você que é de Canoas, pensou em fazer a sua CNH ou renovar, a CFC São Francisco é a super escolha certa para você. Por quê? Lá tem profissionais capacitados, né? Você tem um atendimento personalizado, porque o que eles querem é que você faça a sua carteira ou renove numa rapidez gigante. Então pensou em CNH, CFC São Francisco é a sua escolha certa. Você que vai no centro de Canoas, você deu aquela fome, não pense duas vezes, vai no Paladar Lanches. São 3 unidades, 2 na Tiradentes, né, no calçadão de Canoas, e uma na MUC. Pensou em comer aquele lanche, almoçar, né, realmente lá as bebidas. Pensou em jantar também, na MUC está aberta à meia-noite. O Paladar Lanches é a sua escolha certa. Olha, e você que vai para a Serra Gaúcha, vai usufruir um pouco, né, vai descansar um pouco, não pense duas vezes.
o Hotel Serra Nevada, Hotel 4 estrelas, é a sua escolha certa. Nós usamos esse hotel sempre, todos os anos que vamos lá. Pessoal, realmente pensou assim, ó, em conforto, pensou assim, ó, numa piscina térmica, pensou em academia, pensou em sala de jogos, pensou assim num ambiente muito agradável. O Hotel Serra Nevada é a sua escolha certa. Pessoal, diárias a partir de R$ 245 você vai estar no Hotel 4 estrelas na Serra Gaúcha. Então, vai para a Serra Gaúcha, vai lá para Canela, Gramado, vai no Serra Nevada que você não vai se arrepender. Aqui o da Vila Distribuidora. Você aí que é da região do bairro São Luís, né? Em toda a região de Canoas, eles fazem teleentrega também. Lanches fantásticos, bebidas a preço de custo. Você não vai encontrar bebidas mais baratas do que no da Vila. E olha só, estão com uma super novidade agora, a La Minuta, tanto ao meio-dia quanto à noite. E pode ter certeza que é uma La Minuta de qualidade. Então pensou em lanches, pensou em La Minuta, pensou em bebidas, da Vila é a sua escolha certa. E aí, né, os adestradores Arruê pensou em fazer adestramento de cães. Esse pessoal realmente são profissionais incríveis há mais de 30 anos no mercado. São pessoas de alta confiança que você pode abrir a sua casa para eles, que realmente são pessoas sérias e pessoas que entregam aquilo que te promete. Então, pensou em adestramento de cães, Arruê é a escolha certa para você. Até combinou. A Arruê é a escolha certa para você. Mecânica, muito importante. Você sabe que para a gente numa mecânica hoje, só por indicação, porque é complicado essa área. A VLC Mecânica, mais de 25 anos de experiência. O Vaifro é meu amigo há muitos anos. Pessoal, ele é um profissional, pensa numa pessoa que está sempre estudando. Pensa numa pessoa que ele te dá lá o orçamento para você, um orçamento muito honesto, antes de fazer o serviço. Ele vai dizer, você quer fazer ou não? E um orçamento honesto. Pensou fazer câmbio automático, pensou elétrica, pensou a manutenção, suspensão, motor, tudo eles fazem lá na VLC Mecânica. Então, VLC Mecânica é a mecânica confiável para que você tire seu carro de lá com qualidade. Vamos lá então, pensou em dar uma risada, pensou em pegar a tua esposa, teu namorado, tua namorada, tua mãe, teus filhos. Sabe aquele momento que às vezes você quer dar uma distraída? Até mesmo você está tão estressado do serviço, precisa fazer algo diferente? Pega a tua família e vai no Boteco Comedy. Aberto de segunda a segunda em Canoas e também em Novo Hamburgo. Você vai lá, você vai dar risadas. Lá todas as noites tem os maiores humoristas do mercado nacional. Então, pessoal, pensou em dar risada, pensou em usufruir um pouco, se distrair um pouco, vai no Boteco Comedy e você vai viver uma noite extraordinária. Fiquei sem fôlego. Então, pessoal, você que quer ser patrocinador aqui do estúdio também, está à disposição para ter a sua marca junto aí ao maior e melhor estúdio, né, da região metropolitana aí. Então, pessoal, vamos lá agora. Eu realmente estou muito orgulhoso aqui de ter hoje aqui uma autoridade nesse ramo que eu só conheço como consumidor, mas estou muito feliz porque tanto eu, né, o Eric aqui também tá, a gente vai tirar algumas curiosidades e você que está aí do outro lado também vai ter várias respostas que a gente nem pensava, como é que acontecia as coisas. Você que já é da área, você vai também dizer, pá, que legal alguém falando desse mercado, alguém falando desse assunto, né? Porque às vezes a pessoa só olha ali e também não dá o reconhecimento, né, aos profissionais que fazem com que a luz que está me iluminando agora, a luz que está nos trazendo tudo que está acontecendo aqui agora, está acontecendo. Então eu quero chamar aqui, né, esse grande profissional, uma das maiores autoridades nesse assunto, né, que é o Emerson da Silva Rodrigues. Ele que é, eu até tenho que fazer minha cola aqui, pessoal, porque ele é uma autoridade aqui, ó, ele é controlador e operador de centro de operações de energia. Então, seja muito bem-vindo, Emerson, Pode Prosperar. Obrigado, Wagner. Queria agradecer essa grande oportunidade de estarmos trazendo aí um setor que é muito importante para todos e que não é muito conhecido, né? É um setor que todo mundo precisa, mas nem todos sabem que existe, né? É um setor que para muitas pessoas vai ser novidade, para alguns que já têm um conhecimento e sabem que existe, de repente pode acabar tendo ou descobrindo algumas soluções para uma crítica ou uma pergunta de o porquê.
Então, estamos aqui, né, para ver o que a gente consegue passar de melhor. Que legal, Emerson. Emerson, sempre, todos que vêm aqui, os convidados, eu gosto sempre de conhecer um pouquinho antes da vida pessoal. Conta pra nós um pouquinho da tua vida pessoal, o que que tu já fez, né? Onde tu já trabalhou, né? Um pouquinho da tua vida pessoal, conta pra nós aí. Eu sou eletrotécnico formado, né, pela Fundação Liberato em Novo Hamburgo. Eu venho do interior aqui da cidade de Portão, né, passei a minha vida praticamente mais da metade ali. E aí, em 2001, eu entrei no curso técnico juntamente com o ensino médio na Fundação Liberato, no qual a minha trajetória profissional ela iniciou mesmo no setor elétrico em 2006, quando eu acabei entrando nesse ramo de distribuição de energia, né? Em 2006 eu iniciei essas atividades na distribuição. No decorrer da trajetória acabei saindo da distribuição, né? Trabalhei como manutenção industrial, predial, setor coureiro caçadista. Tive uma empresa também de manutenção, né, que fazia prestações de serviços em geral no setor elétrico. Era mais daí setor residencial, predial e industrial, não diretamente relacionado à distribuição de energia, né? Nessa trajetória também, antes de centros, depois de chegar até centros de operações, tenho a minha trajetória escrita também na parte de subestações, né, no qual a gente fazia manutenções preventivas, preditivas e corretivas de subestações até 230 mil volts. né. E depois disso consegui a oportunidade de estar trabalhando novamente no centro de operações. E antes do centro de operações, eu acabei estando como manutenção de equipes de manutenção pesada, que se chama, né? Então, eu tive uma transição, iniciei como eletricista de manutenção pesada, fiz a próxima seleção para o centro de operações, e algo que entrou, ficou, e hoje eu sou apaixonado, né? Que é o tal do setor de centro de operações. Que legal. E qual foi então o momento então que tu decidiu mesmo ir pra essa área? Qual foi o ano assim que É, tu tomou a decisão de é isso que eu quero pra minha vida? Até eu chegar aí teve uma caminhada, né? O que que acontece? Em 2006, quando eu fui eletricista de rede de distribuição, no qual a gente fazia uns treinamentos bem massivos, né? O meu treinamento foi em Santa Maria, onde ficamos mais ou menos de 3 a 4 meses fazendo esse treinamento. Tínhamos também na grade ali dos treinamentos fazer uma visita no centro de operações, né, no qual eu não sabia o que que era, eu estava entrando agora no setor, né, sabia o que tinha nos passado no curso, não sabia realmente o que que era o setor, o que que era esse tal de centro de operações. A gente sabia o que eles faziam, que eles, né, passavam serviço para nós, era isso que a gente tinha informação. Então, em 2006 mesmo, eu tive a oportunidade de estar dentro do centro de operação e entrando ali dentro, eu vi o pessoal ali, o operador, né, controlador, conversando com o eletricista de campo, com o técnico de campo. E nesses momentos eu era muito ouvinte. E o que que acontece? Eu vi ali o controlador operador comentando com o eletricista, né? Ele estava com headset e os sistemas na tela, 3, 4 telas, e ele conversando com o eletricista. Colega, vamos fechar tal equipamento, vamos abrir tal equipamento, porque tem um hospital também sem energia, vamos ter que efetuar uma manobra, e o eletricista na outra ponta, né, perguntando qual é o posicionamento que ele tem que fazer, o centro de operação informando para ele conseguir seguir os procedimentos de segurança dele, né, que ele vai ter que fazer uma abertura, que ele vai ter que fazer um teste de ausência de tensão, ver se não tem energia, que ele vai ter que instalar aterramentos temporários. Enfim, aquilo me tocou, entende? Aquilo me tocou e eu disse, cara, gostei disso. Esse setor, vê só. Ele tá olhando, ele tem um sistema, ele fica olhando, ele sabe toda a rede lá da rua, ele sabe onde é que o eletricista tá, onde é que o técnico tá, o equipamento tá mostrando para ele que tá aberto. Eu ficava pensando, né, como é que ele sabe? Como é que o eletricista vê isso? Então, é aí que eu entendi, cara, eu quero fazer parte desse tal de centro de operações. Quero entrar nessa área, quero entrar nesse setor. Uhum. Mas não consegui entrar no setor propriamente nesse ano, né? Então, a minha trajetória na distribuição, ali 2006, 2007, eu acabei saindo da parte diretamente da distribuição, onde eu fui para subestações. E em 2011, eu retornei à distribuição de energia e foi aonde, em 2012, eu dei entrada nesse mundo de centro de operações, né? No qual aí estamos até hoje, né? E, cara, é apaixonante, que nem eu brinco sempre com colegas, né? Pessoas que conhecem o setor, é apaixonante.
A gente tem que querer muito e... É apaixonante e viciante, então. Exatamente, é viciante, porque quando tu entra, tu não quer mais sair. Que legal, que legal. É legal ver no mundo de hoje, né, pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Eu acho que aí que tá um grande segredo do sucesso também, né? Pra te ter sucesso na vida, tu tem que fazer aquilo que tu gosta. Acho que é por isso que às vezes tem muitas pessoas hoje que talvez não são felizes, talvez, na sua vida como um todo, porque às vezes não encontram a profissão da sua vida, ou às vezes fazem o que os outros acham que é o melhor para ele. Por exemplo, né? Tem quantos pais hoje que dizem para os filhos, vai fazer uma psicologia, vai fazer tal curso. Aí acaba ouvindo um profissional frustrado, porque ele não fez o que ele queria fazer, ele fez o que os pais queriam fazer. E tu tá mostrando aqui e acho muito legal isso, quando a pessoa é apaixonada pelo que faz. Independente do que for. Tem pessoas que são empreendedores, empresários e são apaixonados. Outros, no seu ramo CLT, vamos dizer assim, é apaixonado pelo que faz. Isso é legal. Mas nem tudo são flores, né, Emerson? Conta um pouquinho pra nós dos desafios que tu teve aí nessa trajetória. Exatamente. Hoje, quando a gente fala de centro de operações, tá? Em energia, vou direcionar a energia, tá? Nós temos alguns pontos a considerar, porque, que nem tu falaste, não são só flores. Uhum. A energia falta, por exemplo, o Wagner, faltou energia na casa do Wagner, o Wagner tá ali, ele tá com a geladeira dele que tá sem energia, tá descongelando os alimentos, tem outras coisas, de repente tá um calor e aí o ar também não tá funcionando. Nossa. Então gera aquela, sabe, aquele Aquele pânico. desconforto, aquele pânico. Sim. E por trás disso a gente tem uma outra visão, né? O que acontece no centro de operações? No meu ponto de vista, além da perspectiva do cliente, tem a perspectiva da empresa ou do centro de operação em questão, né? Independente, se depois a gente pode comentar um pouquinho mais, se ele for da distribuição, da geração ou da transmissão. Quando a gente recebe um comunicado de uma falta de energia, nós precisamos fazer uma tratativa. E essa tratativa ela pode ser em dias normais ou ela pode ser em dias críticos. Então, levando em consideração a minha opinião, né, para o Emerson, por exemplo, quando entrou em centro de operação, e quais são os desafios que ele enfrentou que foram um ápice, assim, eu tenho 2. Uhum. Né? Muitos colegas da área, do setor, outros, de repente, podem achar que existem outros, e realmente tem. Mas, no meu ponto de vista, são 2. O primeiro foi a tomada de decisão sob pressão, e a outra foi o trabalho em escala. Porque quando se fala em centro de operação, ele trabalha 24/7, como se diz, né? Sim. 24 horas, 7 dias por semana, e o turno vai girando. Então, falando primeiramente da escala, é um posicionamento que eu tenho que isso mexe com a tua vida. Por exemplo, a decisão de tu trazer a confiabilidade para o cliente, deixar ele com energia sempre, tá sempre com aquela questão da segurança em primeiro lugar, só que tu vai trabalhar em escala. Uhum. Né? Hoje em dia é diferente, né? A maior parte dos centros de operações de qualquer empresa que trabalha no setor tem que trabalhar com escala para poder atender essa demanda 24 horas por dia. Sim. E aí é onde se encaixa o operador, o controlador. Ele realmente quer ficar, por exemplo, 25 de dezembro numa escala de trabalho? Ou primeiro do ano, uma virada de anos, por exemplo? Minha família vai viajar, por exemplo, foi o meu caso, né? Há alguns anos, a minha esposa, por exemplo, vai viajar, por exemplo, eu vou viajar a Florianópolis, por exemplo, passar o primeiro do ano lá. O Emerson não pode, porque o Emerson tem que estar dentro do centro de operação. Então, assim, isso foi algo que realmente marcou, né? Então, o centro de operação tem disso, que nem tu falaste, é apaixonante, mas sempre temos o ônus e o bônus, né? Sim. Por exemplo, eu decido estar dentro do centro de operação, de permanecer dentro do centro de operação. Eu tenho que estar ciente que eu vou passar por isso, entendeu? E a outra parte que foi um desafio foi juntar juntamente a escala com a tomada de decisão sob pressão, né? Porque quando a gente não tem temporal, por exemplo, que a gente fala no setor, quando a gente não tem contingência, que o setor está tranquilo, a gente não tem muitas tomadas que vai ser assim, ó, vamos ter sempre tomada de decisões, mas a pressão lá diminui um pouco, porque Tem tu já mais tá planejamento. Isso, tu já está planejado, tem um ritmo, né? E o centro de operação de trabalho num ritmo mais alinhado quando tu não tens um temporal. Porque o centro de operação pode trabalhar com desligamentos programados, pode trabalhar com trabalhos com rede energizada que a gente chama de linha viva, né? Com a rede que tu não desliga, o pessoal tem todos os procedimentos para fazer. Tu tem, por exemplo, as ordens comerciais. Desculpa. Tu tem, por exemplo, as ordens comerciais
que tu pode fazer junto com o pessoal que te auxilia da baixa tensão, se tu é um controlador de média tensão. Então, assim, o teu turno ele é bem mais organizado. Mas já quando tu tem um temporal, que é um dia crítico, que a tua demanda triplica e as tuas equipes que tu vai ter que contratar também triplicam, aí que mora a questão do operador ter foco, né? Então, porque se com o Wagner, por exemplo, se aqui faltou energia num dia normal, pode ser que em 1 hora o Wagner já tenha energia de novo. Sim. Mas se estamos no temporal e ficamos aí, eu sempre uso essa analogia aqui de um centro de operação que vai atendendo uma contingência, por exemplo, tem um hospital e um transformador, por exemplo. Então, assim, o transformador, ele é a prioridade, porque o cliente também tem, né, ele vai pagar energia, aquelas questões, pô, ele também deve ser atendido. Mas eu trago, por exemplo, a questão do hospital, porque ele vai ser a prioridade. Claro. E não vai ser a prioridade porque a empresa decidiu ser a prioridade, é porque temos vidas em risco. Perfeito. Então, assim, ele vai ser a prioridade porque a gente tem a segurança em primeiro lugar. Todo controlador trabalha com a segurança em primeiro lugar. Então, essas tomadas de decisões sobre pressão em dia temporal, elas precisam ser, claro que como em dia normal, só que o foco precisa ser maior, a atenção mais redobrada, porque o controlador em dia crítico, ele vai estar em frente às telas, verificando todo o sistema, as redes, como é que está, né? Então, tem vários sistemas que te mostram algumas coisas na rua, dos equipamentos, só que o controlador vai estar sentado na tela e ele vai estar com a prefeitura ligando, ele vai estar com os hospitais, defesa civil, entendeu? Então, tu vai ter todos os órgãos públicos também em cima do controlador. Então, assim, ele tem que filtrar muito a prioridade que ele tem no momento em dias críticos. Não querendo te cortar, mas como a gente está falando várias vezes aqui de centro de operações, para quem tá um leigo assim que nem eu, quando a gente fala de centro de operação, o que é o centro de operação? Assim, como um todo, assim. Sim, o centro de operações, ele é um... Eu vou fazer resumidamente aqui, tá? Para até um leigo entenda o que é. Sim, perfeito. Um centro de operação é uma sala no qual se coordena sistemas ou organizações, né? Estamos falando aqui sobre centros de operações de energia, então podemos estar falando em controlar esse sistema, né? Sendo ele na manutenção. Lá, tipo, vocês conseguem ver quando acontece um ponto que tá lá, consegue se ver, existem telas para isso? Isso, existem telas e sistemas que demonstram o que acontece, né? Como é que estão esses equipamentos. Sistemas que se chamam sistemas de gestão, né? Alguns sistemas de gestão de ocorrência, algumas empresas tem um outro nome, mas ele tem a mesma finalidade, que é o quê? O Emerson está sem energia, ele faz uma ligação, né? Fazer resumidamente aqui para que todo mundo consiga entender, né? Porque não adianta a gente vir falar sobre centro de operação também, o pessoal realmente não saber nem o que é. Então, o centro de operação, ele fica lá fazendo essas avaliações. O Emerson, por exemplo, está em casa, falta energia na residência dele, ele vai ligar para um número da X concessionária. Sim. E essa ligação dele vai gerar uma reclamação, vai gerar uma falta de energia. E essa reclamação, ela vai ir para uma outra sala, pode ser dentro do próprio município, estado, ou o próprio centro de operação que está ali, que o pessoal chama de call center. Esse call center vai fazer um filtro e vai dizer, olha aqui, o Emerson tá com falta de luz. Tá, então vamos largar pro centro de operação lá no sistema deles para mostrar para eles que o Emerson, nesse transformador X, ele tá com uma reclamação de falta de energia. O centro de operação vai visualizar e vai dizer, pô, é só o Emerson que tá sem energia ou eu tenho mais clientes do mesmo transformador que reclamam? Não, é só o Emerson, então eu vou direcionar a minha equipe só para o endereço do Emerson. Perfeito. Pô, mas eu tenho mais clientes que estão reclamando sem energia. Tenho mais 10 clientes transformador. Aí já sabe que é... Isso, e aí tu direciona a equipe para o transformador. E assim sucessivamente. Quanto maior o número de clientes, o controlador... Por isso importante, então, quando... Porque muitas vezes quando falta luz, a pessoa pensa assim, eu não vou ligar porque alguém vai ligar. É importante ligar, então. Isso, porque que é muito importante, tá? Independente do centro de operação, independente da empresa, é importante porque o controlador, ele tem essa visão, porque o controlador, ele não tá na rua, né? O controlador tá dentro de uma sala fechada, e ele tá vendo só sistema, ele vê números. Então, o que acontece? Ele vai ver o Emerson ligar, mas ele não vai ver o Wagner ligar, ele não vai ver o Eric, por exemplo, ligar. Quando eu ligo e você liga, são dois. O sistema já entende, opa,
Não é problema residencial Pode ali. ser que não seja só o Emerson. Uhum. A não ser que o Emerson, porque eles têm esse conhecimento, o Emerson trabalha numa medição que são 2 relógios, por exemplo, Uhum. que o pessoal chama, né? O medidor de Ah, relógio. perfeito, sim. Pô, daí eu já tenho a diferenciação. Ou eu mando a equipe no cliente se eu vejo que ele tem 2 medidores lá, ou eu mando o transformador. Normalmente esses sistemas são parametrizáveis para alguns números de clientes, ele já te identificar que é o transformador ou que Legal. é a outra chave, né? Então é isso aí, o centro de operação vai fazer esse auxílio. Isso eu tô falando dos sistemas de distribuição, tá? De operação Sim, da sim, sim. distribuição. Isso. A gente tem o da transmissão, que é a questão das linhas de transmissão, e também tem o da geração. A Mas- linha de transmissão que a gente fala é aquelas redes grandes. Isso, as Ah, altas, as com altas torres, extensões. isso, Ah, exatamente. legal. E a questão, já que a gente entrou assim, que tu perguntaste, até foi algo muito importante. Temos 3, sim, eu vou linkar os 3 maiores, assim, claro que existem algumas outras referências, mas não vem ao caso. Temos 3 tipos de centros de operações relacionados à energia, né? Que são o centro de operação que é da geração, o centro de operação da transmissão e o da distribuição. Vamos lá, então. Agora depois tem uma outra pergunta para te fazer também. Vamos lá. Onde nasce a energia? Onde ela nasce, pra gente entender que tu falou que é a geração. Isso, a geração. Onde é que é? Onde começa isso? O centro de operação da geração, tá? Primeiramente, a gente tem que entender qual energia a gente vai... Elétrica. Isso. Vamos dizer Então, elétrica. vamos supor assim, a gente vai trabalhar com uma energia elétrica, mas a gente tem que saber qual vai ser o princípio, da onde a gente vai gerar essa energia. Tá. Se a gente vai gerar ela das águas, Tá. se nós vamos gerar ela do vento, ou se nós vamos gerar ela do sol. Né? Perfeito. Aí, trazendo essa linha, vamos trabalhar que a gente vai gerar da água, por exemplo. Água. Onde a gente tem as usinas hidrelétricas. Perfeito. Certo? Se a gente for trabalhar com o vento, teremos as usinas eólicas, teremos o centro de operação que ele vai ser também da geração, só que ele vai ter os ativos que são eólicos. Tá. Vamos lá, vamos trabalhar cada água, então, primeiro. Tá. A água, vamos, assim, são perguntas do outro lado aqui, tá? A água, tá? A gente vê aquelas cascatas, né? Tudo. O que acontece ali? A água passa ali e gera o quê? Vai gerando... o que acontece ali que gera energia? Bom, primeiramente, no Rio, por exemplo, a gente hoje não se permite mais fazerem barragens como se faziam antigamente, né? Que é onde tu tem um rio que ele tá passando e aí tu faz o quê? Tu corta esse rio, tu faz uma barragem, tu tem um reservatório Perfeito. no qual tu vai fazer, por exemplo, uma usina hidrelétrica. Tu vai gerar a energia com a força das águas. Uhum. Então, o que tu faz? Tu faz ali, monta um reservatório. Do reservatório tu monta usinas, essas usinas vão ser compostas por turbinas. Essas turbinas vão gerar energia elétrica a partir da força das águas. Entendeu? Resumidamente, né, para o pessoal mais leigo poder entender, a água vai passar pela turbina, né, e a gente vai ter um gerador, o gerador vai transferir isso aí para um outro setor, para transmissão, para a gente poder transmitir. Então vai passar água pela turbina, a gente vai ter um processo de transformação de energia. A passagem da água vai girar uma turbina que gera... Isso aí, que a passagem da água dentro da turbina, porque a turbina ela tem um gerador acoplado Ela vai nela. fazer rodar. Isso aí, ela vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica, né? Perfeito. E é daí onde sai... É um resumo, na verdade, né? Não, Claro mas que deu para entender bem. tem um processo, o processo é um pouquinho mais complicado. Claro, e não, tal, sim. Mas não usando os termos técnicos para Não. todo mundo conseguir entender. Tá, e vamos pra eólica, né? Que é a do vento, vamos dizer Isso, assim. A a gente do vê vento. aqueles... A gente chama catavento. Catavento, Não sim. sei se é o nome... É as turbinas eólicas também. Turbinas eólicas. Isso. A gente chama os cataventos Isso, gigantes, é. né? O pessoal que tá do meu lado sabe o que eu tô falando. Como é que funciona? Lá também é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Faz girar, Isso. só que o vento daí no Só caso. que o vento, em vez Da água passando, a força da água teremos o vento. é o vento. Isso. E a solar? A solar, ela é um pouco diferente porque a gente não gira nada, né? Pois a gente é. não tem uma energia mecânica, né? Isso. Então, o que acontece? A energia solar, toda a usina solar, né? Ela já não tem como... A gente não vai às pás, a gente não vê uma turbina, mas a gente tem alguns equipamentos que absorvem essa energia solar, que eles absorvem e transformam ela, armazenam para depois ela ser distribuída, né? Então, assim, na solar... tu não tens nada que tu vai gerar, tu não vai ver, tu só vai poder ver ali Não tem placas atrito, solares. né? Não Isso, tem, tu existe vai ver as atrito. placas solares e tu só sabe que ele vai receber
aquela energia do sol e ele vai transformar essa energia solar aí, vai ter equipamentos que vão transformar essa energia, né? Temos aí corrente contínua e temos diferentes também, corrente alternada, enfim, acho que termo muito técnico o pessoal vai acabar não compreendendo muito, Perfeito. né? Para quem a ideia de quem quer entender, assim, primeiro a forma, né, seria essa, né? A gente não vai enxergar na energia solar nada que gire, mas a gente vai transformar a energia do sol em energia elétrica, né? Perfeito. E tu tem uma ideia, assim, de quantos por cento, mais ou menos assim, hoje, a hidrelétrica hoje ainda é a grande maior, né, que gera energia, né? Tem uma ideia de quantos por cento? Tipo assim, 80% hidrelétrica ainda? Se eu te falar, tentar te falar exatamente agora, eu posso estar te mentindo. Mas é maior, bem maior, né? O maior seria a parte da hídrica, né? Que é das hidrelétricas. Mas tu acredita que com os anos isso vai... Já está, né? A solar tá tomando... A solar ou a do eólica, tu acha que... Eu acho que as duas estão tomando cada um o seu espaço, né? né? E elas estão cada vez mais, ainda mais com a questão da gente trabalhar com energias renováveis e tu não mexer mais, por exemplo, nos rios, né? Que já não é mais, não é mais possível a gente poder fazer barragens como fazia antes. Perfeito. Hoje tu não pode. Mas isso é muito regionalmente, né? Isso, Que nem Nordeste a solar já é melhor, né? Aí aqui pro Sul já a eólica talvez seria... Exatamente. Tu vai fazer uma avaliação, né? Tem lugares que tu vai conseguir... Hoje pode-se, acredito, já tem projetos aí, as empresas estão com alguns projetos de novas hidrelétricas, mas daí é um modelo diferente. Tu não vai fazer, tu vai fazer o rio passar, não vai trocar muito o curso dele, mas tu vai fazer igual montar uma hidrelétrica, só que o pessoal chama que é um pouco diferente desse reservatório, tá? Ele seria fio d'água, por exemplo. A água vai passar, a mesma água que vem, ela não fica guardada em lugar nenhum. Essas aí... ainda está sendo possível essas avaliações de poder fazer e usar esse tipo de reservatório, né? Perfeito. Aí a gente falamos aqui rapidinho da geração de energia, né? Que gerando lá através da hidrelétrica, da eólica e da solar. Aí essa energia vem depois pela transmissão, é isso? Isso. Que no caso, por exemplo, lá na hidrelétrica, de lá saem as torres, é isso? Isso, exatamente. Que é a transmissão daí. Que é a transmissão. Temos a usina hidrelétrica, né? Temos, por exemplo, a usina está gerando essa energia, ela está saindo e ela está indo para uma subestação de energia. Aí é a subestação de energia que vai fazer a transmissão. Ela vai ter uma subestação da própria usina, né? E dessa usina vai ser retransmitido levado para uma outra central, digamos assim, uma outra subestação, e ela vai ser transmitida, né? Ou seja... temos aí diferentes empresas, uma em geração, outra em transmissão. Ela vai ter como a sua regra e também, como é que eu posso usar uma informação aqui para que todo mundo consiga compreender. A premissa dela vai ser levar a energia até a distribuição, até a subestação de distribuição. Então, é só as linhas de transmissão mesmo. Sim, tá? É só as redes altas, né? Para ir de transmissão, que a transmissão leva para os postes, vamos dizer assim. Digamos praticamente que seria isso, mas em vez de tu entregar para os postes diretamente, tu entrega para outras subestações que vão diminuir essa energia. Né? Por exemplo, hoje tu transmite, tá? É um exemplo, 230 mil volts tu transmite, tá? Tu sai com essa geração, tu gera essa energia em X volts, tu transmite ela em X volts, por exemplo, 230 mil volts, e depois tu vai rebaixar de novo essa tensão, nessa voltagem, por exemplo, de 230 para 69 mil, de 69 mil para 23.1, né, 23.100 volts ou 13.800. Atualmente, essas tensões de 23.100 e 13.8, que o pessoal chama, né, que a gente costuma, é um jargão dentro do setor, é aonde a gente vai distribuir. Aí sim, dali vai para os postes. Sim. 13.8, 23.1. Que vai chegar na casa do cliente. Muito obrigado pela essa tua explicação aí. Eu sei, pessoal, para ele é muito difícil falar no nosso termo, que é muito técnico, né? Isso, exatamente. Eu entendo, porque é num termo que nós somos do outro lado que a gente entenda. Uma outra pergunta que eu queria te falar é que nem aqui, tu é controlador e operador também. Só distingue para nós o que o controlador faz e o que o operador faz. É a mesma coisa ou... Normalmente, no mercado, no setor antes, normalmente se chamava operador.
né, Uhum. de centro de operações. Mas as empresas, com o passar dos anos, resolveram alterar um pouco esse nome, dar um nome mais corporativo, né? Uhum. Então, o antigo operador, ele passa a ser controlador. O que a função, na verdade, o setor, ele vai ser o mesmo, tá? A função controlador, operador é a mesma, é controlar o sistema elétrico de potência, é operar o sistema elétrico de potência. Isso, na verdade, é só a empresa, o jeito que a empresa quer chamar aquela Perfeito. função, Uhum. entendeu? Claro que se tem empresas de distribuição que trabalham que usam a terminologia controlador, outras empresas de distribuição usam operador. Da mesma forma, tanto a transmissão quanto a geração usam operadores, e algumas podem querer usar controlador. Mas a função é a mesma, o nome é o mesmo. Entendi. Tá? É mais porque algumas empresas tratam de uma forma e outras empresas tratam de Perfeito. outra. Ô Emerson, me conta aí nesses teus anos aí, né? Qual foi a situação assim mais marcante que tu já viveu no centro de operação? Aquela assim que eu falo assim, já vem assim, sabe? Cara, tivemos... Sim, se eu for contar todas, a gente fica, né? Sim. Não, mas eu digo Vai assim, ter dias aqui de podcast. não, mas uma das situações assim que mais marcaram, né, a minha trajetória dentro do centro de operação foi um temporal muito, muito forte que a gente teve, né? E a gente teve muitos clientes sem energia. E foi logo no meu início. Uhum. E o que marcou foi a gente ter um acidente, Poxa. né? Então, cara, como controlador, operador, o que marca um operador e um controlador é a questão da segurança, né? Então, assim, é toda uma avaliação feita após um acidente, enfim, mas o que mais marca um controlador é isso, sabe? Que nem na minha ocasião, eu não estava como controlador. Eu fui ser controlador após. Mas por que eu te digo que isso foi algo que me marcou? Porque quando eu não estava controlador, eu participei e vi esse acidente ocorrer com um colega, e depois disso eu fui ao centro de operação. Então, assim, tudo aconteceu de novo. Só que, claro, nessa época eu não tive o acidente que aconteceu lá. Mas isso foi algo que impactou porque a gente ficou muito tempo falando sobre isso, no qual a falta de comunicação, a falha na comunicação é o que marca um centro de operação, no meu ponto de vista, e para mim marcou, foi a questão dos EPIs, sabe, e dos processos e procedimentos existentes, tanto no centro de operação como qualquer empresa do setor. Então, o que me marcou foi saber que um colega não voltou para casa porque ele não quis usar um EPI, por Uhum. exemplo. Entende? Então, não estou dizendo que o controlador ele é responsável, mas é a gente que controla o sistema elétrico, a gente, no meu ponto de vista, por mais que daqui a pouco juridicamente a gente também tenha alguns processos aí para poder cuidar muito disso, né? Então, qualquer comando, qualquer liberação de rede, isso falo com propósito Emerson, né? Eu sempre dou ele com cuidado, com atenção e pensando primeiro na segurança. Porque o colega da rua que sofreu o acidente, felizmente, né, não tá mais entre nós, ele não teve essa percepção. Então, foi um acidente que ocasionou o óbito de um colega de campo, né, claro. E, cara, isso aí marca muito, né, me marcou muito, porque eu fiquei anos ouvindo as conversas do centro de operação e da equipe, ouvindo muito tempo. O áudio do centro de operação com o controlador. Então, isso foi muito marcante, porque hoje, não vou te dizer, isso aí serviu muito para a gente sempre, sempre pensar na segurança, né? Então, assim, ó, centro de operação, energia, segurança em primeiro lugar. O operador, o controlador, o mantenedor, enfim, que pode estar dentro de uma subestação, até na própria geração dentro de uma usina, cara, segurança em primeiro lugar. Isso é a premissa básica, é o primeiro mandamento, né? Segurança sempre. E quando tu vê que alguém não segue esse processo, isso gera muitas coisas, né? Perfeito. Não, com certeza. Eu acredito que isso deve ser um momento muito marcante. Tu, né, perder um colega, né? Não, nesses momentos assim, tu vivenciar isso não deve ser nada fácil. Tá, e Emerson, o que te torna assim a tua forma de comunicar e dar voz ao operador diferente do que normalmente se vê no mercado hoje? Bom, o que eu sempre, quando estamos aí no centro de operação, eu sempre trato as questões da minha vida
da minha vida profissional que eu tenho, a bagagem que eu tenho, eu correlaciono as duas, tá? É a parte de campo, por exemplo, porque eu estive no campo, né, que a gente chama campo, né? O pessoal lá, o eletricista, o pessoal da obra. Eu tive nesse mundo, né? De obra, coloquei poste, montava estruturas, fui eletricista de rede, fazia ligação, por exemplo, trabalhava com medidores. Então, eu entendo o que o pessoal passa na rua, na chuva, no temporal. E depois tive a oportunidade de fazer parte de centros de operação. Então, assim, eu sei também hoje o que um controlador, um operador passa dentro do centro de operação, né? A forma da comunicação, ela é diferenciada porque eu consigo passar a informação para os colegas ou para o público, as duas visões. O que eu gostaria, né? Qual a necessidade? É de cada um entender que o setor ele é único, mas o controlador jamais esquecer o que o eletricista, o técnico de campo, a manutenção passa lá. Da outra forma, o eletricista, porque levando aqui agora, trazendo, existem pessoas eletricistas ou às vezes técnicos que trabalham na área, mas que não conhecem o centro de operação, não sabem o que o centro de operação faz. Então, essa diferença é tentar trazer para o público, para o pessoal que já está no setor, essa integração, entende? E é com essa visão mostrar que tanto o setor que é grande, que é macro, como o centro de operação, ele depende de todo mundo. E é aí trazer essa voz, a voz do eletricista, do técnico em campo, e levar ela para o centro de operação. E trazer a voz do centro de operação também para o eletricista de campo, né? Perfeito. E isso aí é importante porque conta para nós como é que tá os teus projetos, né? Os teus projetos aí de conteúdo, artigos, e-book, podcast, né? Como é que tá esses projetos aí daqui para frente, os teus planos? O que temos hoje, né? Hoje já estamos aí com um e-book publicado, né? Ah, já tem publicado? Isso, eu tenho um e-book publicado. O nome do nosso e-book é Do Campo ao Controle, a Arte Invisível de Operar. Onde é que o pessoal consegue isso? Ele tá na Hotmart. Hotmart. Isso, tá na Hotmart, nosso e-book. Fala de novo que o Eric vai colocar para nós aqui o nome do e-book. Do Campo ao Controle, a Arte Invisível de Operar. Do campo ao controle, a arte invisível de operar. Isso. Poxa, que nome legal. É porque, na verdade, é essa a ideia, né? É tu trazer do campo ao controle. É uma visão que tem até uma biografia minha no começo que traz essa história do campo, né? Que eu trabalhei no setor lá no elétrico, trabalhei no setor elétrico no campo, fazia manutenção, depois fui para o centro de operação, para poder trazer essa visão e informar o pessoal que gostaria de entrar. Né, informar o pessoal algumas tratativas que se faz dentro do centro de operação. Claro que jamais citando empresas, cargos, mas deixando claro que é um e-book, é uma opinião, né, e também são algumas posições que agregam na tomada de decisão. Né? E estamos também com outros projetos futuramente. Eu não posso dar spoiler agora, né? Opa! Não podemos dar spoiler agora, mas eu acredito que vai vir a agregar bastante para o setor, para as empresas, né, para o pessoal que quer entrar nesse ramo, que quer conhecer mais desse ramo, né, porque o centro de operação ele é amplo. Eu sempre digo e uso uma analogia que o centro de operação ele é o cérebro, mas por exemplo, temos o cérebro, mas, por exemplo, não conseguimos movimentar um braço, uma perna, nós precisamos dos membros para que o centro de operação, por exemplo, que o cérebro consiga dar os comandos. Então, nós precisamos dos membros, senão o nosso cérebro não vai conseguir mandar a comunicação, né? Então, uso sempre o centro de operação como cérebro, e aí a gente precisa ter nos quais os membros teremos a manutenção, né? Teremos o pessoal de campo, né? Engenharia. Então, para ser completo, né? Que essa integração sempre exista entre todas as ramificações dentro do próprio setor. Não, perfeito. Tu sabe que isso é muito importante, tu dar voz e também expressar, porque para nós é importante conhecer essa profissão, né, que todo mundo precisa, né? É algo que não tem como se não é o operador controlador, o que aconteceria? Nada. Uma empresa não operaria, um hospital não operaria nada, porque não teria quem trouxesse a energia com qualidade para nós. Tá, e com certeza pode ter pessoas aqui que estão nos ouvindo agora, tanto aqui no Pode Prosperar também, daqui a pouco também tu
de repente pode colocar esse áudio no Spotify também, né? Que pessoas podem estar nos vendo e nos ouvindo aí. Aquela pessoa que tá gostando, assim, sabe assim, que nem o Emerson lá no início, qual é o conselho que tu daria, né, para quem deseja entrar nesse setor elétrico e se destacar como operador ou controlador? Bom, eu sempre trago que conhecimento, né? Eu acho que para tudo na vida, o conhecimento ele é o que manda, né? O conhecimento em si é o que eu sempre vejo que é muito importante, o que a gente aprende, a gente não esquece, o que a gente aprende é para nós. Então, o que eu deixaria, tá? Deixa assim, vá atrás de conhecimento, né? Porque conheça centros de operação, conheça o que é comece o que é uma usina. Procure conhecimento. Se você não é da área, se você não tem, por exemplo, aquele conhecimento de prática de campo, como eu tive a oportunidade de estar em campo, mas mesmo assim você não tem e você quer ter, procure saber como funciona, né? Procure como é que são os processos, né? Como perguntar, Xande, de onde é que vem a energia, o que se faz, o que se faz no centro de operação da geração, o que se faz no centro de operação da geração, o que se controla. Na distribuição, a mesma forma, né? Porque nós temos aí 3 centros, vamos supor, os grandes centros, né? Então, é conhecimento, né? Porque o conhecimento que tu adquire, tu não vai perder, né? Só que, claro, não é porque tu conhece que tu entendeu que tu já vai sair controlando. Então, com certeza, todas as empresas no setor que tem centro de operação, que trabalham em centro de operação, tu vais ter todo o acesso aos treinamentos necessários. A empresa jamais vai te colocar juntamente para já sair tendo uma tomada de decisão, entendeu? No temporal, por exemplo. Não, as empresas vão te preparar, com certeza vão te preparar. Eu acredito que estude, aprenda, saiba como é que é o setor, e aí, se a oportunidade vir, abrace e vamos nessa, né? E um conselho bom para quem quer entrar na área, assista todo esse podcast, né? Porque só aqui, exatamente, né? só aqui já, que fantástico. E vai lá pega o teu e-book, né? Tem o e-book. Vai lá no teu e-book, então quem tá aí, tá gostando do que tá sendo falado aqui, né? O que eu acho assim, ó, conhecimento é tudo, né? Tudo. É que nem aquela questão, às vezes as pessoas falam assim, que nem tu pode... que nem as pessoas que são um poder aquisitivo muito bom, têm um sucesso na vida, seja o que for, podem tirar tudo delas, né? A parte carro, casa, tudo, mas se não tirar o conhecimento, que é o que ninguém consegue tirar de ninguém, a pessoa ela volta a ser quem era rapidamente, com o conhecimento, né? Então o conhecimento é tudo. E agora eu queria que tu falasse um pouquinho como é que é a rotina, né, de um operador, controlador, né, e quais as práticas pessoais que te ajudam a lidar com os desafios do teu setor? A rotina do operador é que nem a gente comentou aqui, tem temporal e tem não temporal, vamos supor, né? Sim. Hoje estamos aí num dia, por exemplo, típico, tranquilo, não temos, né, contingências temporais, podemos ver, né, na nossa cidade não temos aí vento, nada, então tá tranquilo. Para o operador, o controlador, num dia normal, a rotina dele vai ser trabalhar com o que ele tem, né? Trabalhar, por exemplo, assim, ó, não no gargalo, vai trabalhar com folga. Ele vai ter as equipes dele da emergência, porque mesmo o tempo estando bom, a gente tem aí problemas na rede, né? Falta energia, ou alguém bate num poste, então... E tem gente que bate no poste, né? Tem gente que bate no poste. Seguidamente a gente tá andando aí. E esses dias mesmo que nós estamos aqui no bairro São Luís, em Canoas, estávamos aqui... Um caminhão me bateu no poste ali, mas quase derrubou o poste, cara. Conseguiu um trabalho pro operador que tava tranquilo. Com certeza. Ainda mais pegando a Guilherme Michel aqui para fazer manobra e tudo mais. Sim, né? sim. Mas o que acontece? Esse é um dia normal. Por mais que tu tenha, por exemplo, uma colisão, é um dia normal. O controlador vai ter que atender essa emergência, vai ter que manobrar a rede, beleza, vai ter que manobrar a rede para restabelecer os clientes, mas juntamente com isso ele vai ter alguma ordem comercial. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma ligação, hoje eu vou fazer um corte, né? Hoje eu vou fazer uma religação de um cliente que pediu para religar, vou fazer uma alteração de padrão, o cliente é monofásico, ele quer ser bifásico, ou ele quer ser trifásico, ou é uma loja que pediu uma ligação trifásica, eu vou fazer uma ligação, eu vou lá ligar esse cara. Mas aí a gente tem a contingência temporal. Então são duas rotinas completamente diferentes. Por isso que eu digo, o centro de operação é apaixonante, mas ele muda
Tu chegou hoje num turno, daqui a pouco à tarde já mudou tudo. É imprevisível, Imprevisível, entendeu? Tipo, de manhã tu chegou, nós estávamos numa rotina tranquila. né? Uhum. Mas aí, meio-dia, 1 hora, veio uma ventania, veio um tempo, começou a chover, começou a dar raio. Aí a rotina já se altera. Aí que uma pergunta de leigo aqui também. Existe dentro da, como é que vocês chamam do centro? Do centro lá, meteorologistas, ou vocês têm contato com meteorologista? Isso, Porque deve ter uma prevenção, né? Não tem muito o que se fazer, mas, por exemplo, às vezes você sabe quando vai vir um temporal. Como é que é essa questão da meteorologia no centro? Exatamente. Todas as empresas que trabalham com centros de operações, elas têm um sistema que é adquirido. Sistema, que é ligado diretamente com as empresas que fazem essas previsões meteorológicas. Uhum. Então, assim, todo centro de operação ele tem por trás dele uma análise meteorológica em tempo real. Em tempo real. Do que está acontecendo. Isso. Então, assim. Mas mesmo com tempo real, e isso é importante, mesmo com tempo real, é imprevisível também, né? Exatamente. É o previsível que pode se tornar imprevisível, exatamente, né? É um imprevisível que tu pode... normalmente as empresas de meteorologia te informam ali, né? Algumas empresas do setor que possuem centros de operações, ela tem ali um acordo, de repente, a empresa de meteorologia vai me prestar serviço e nós vamos receber aqui, por exemplo, de 7 em 7 dias, 3 em 3 dias, enfim, é um acordo da empresa específica com essa empresa de meteorologia. Mas o setor, o centro de operação, ele recebe sim, ele tem uma análise feita de clima e tempo, né? Porque normalmente se mostra o tempo, né, real, se dá uma previsão ali, às vezes, de 5, 7, 10, 15 dias, o centro de operação já está preparado, né? Se preparar para quê? Para essa rotina de contingência. Normalmente, eles recebem essa previsão e aí, provavelmente, o pessoal já vai fazer a logística para tentar diminuir o impacto daquele evento climático. Mas que nem tu falaste, nem sempre ele é um evento previsível, mas mesmo assim ele pode se tornar imprevisível. Tocando nesse assunto, quando é previsível, um exemplo, previsível que está para se acontecer um temporal grande. Como é que o centro ali, ele já deixa uma equipe a mais, já deixa equipes, como é que dizem, em prontidão, como é que se diz, ali? Ou, tipo assim, fica em alerta, tipo assim, um exemplo, pode ser que não seja o teu dia de trabalho hoje, mas pode acontecer de tu ter um chamado ou não, como é que é isso? A questão assim, resumindo, está para acontecer um temporal, como é que o centro, se ele deixa uma equipe a mais do que o normal, que seria um dia normal, como é que funciona nesse caso? O que acontece, os centros de operações, eles têm essa ligação, que nem eu comentei, com empresas de meteorologia que fazem essas análises, e normalmente o centro de operação ele vai receber essas análises e com certeza ele tem que ter uma ação... Uma logística, né? E uma logística para atender essa previsão que vai vir. Então, assim, realmente é isso mesmo que acontece, que nem tu comentou. O controlador que está de folga, por exemplo, amanhã, mas o evento vai vir amanhã, ele pode ser convocado. Mas eu vou ter gente aqui dentro do meu centro de operação quando esse evento chegar. Se a resposta for sim, eu não chamo ninguém. Mas se a resposta for não, ou se o evento climático for muito elevado, eu vou precisar sim chamar o pessoal da folga para ficar junto de prontidão. Vou precisar, da mesma forma, em campo, trazer, eu tenho 10 equipes, mas com as minhas 10 equipes, pela previsão que eu tenho de chuva, temporal, vento, raio, eu não vou conseguir atender a minha demanda que vai surgir. Então, sim, vou deixar... No centro de operação, a gente chama de sobreaviso, né? O que é o sobreaviso? É tu dizer para a equipe, cara, a partir de tal hora, tu tá de prontidão para mim. Entendeu? Hoje eu tenho 5 equipes, mas eu precisar de 15 equipes. Já deixamos as equipes de prontidão para, se caso o evento se confirmar, a gente liga e diz, colega, vamos atender, agora a gente está entrando em contingência, vamos fazer a atividade, estamos com esses alimentadores, com essa demanda, e eu vou passar para vocês. Então, realmente, a resposta sempre é sim, ela existe, e... consequentemente, toda análise vai demandar ali
quantas equipes forem necessárias para poder atender. Sim. Às vezes já aconteceu de tu ter um evento climático ou de tu ter uma previsão de um evento climático, tu deixar o pessoal de sobreaviso e tu não utilizar o pessoal, tranquilo. Que bom, né? Entendeu? Beleza. Mas já aconteceu de tu Ao fazer contrário. uma previsão e tu ter uma demanda, poxa, eu fiz uma avaliação, vou precisar de 5, 10 equipes, mas tu precisou de 30. Então assim, é que nem tu falaste, é previsível, mas ao mesmo tempo imprevisível, né? Mas se tem por trás disso uma empresa que faz essas avaliações meteorológicas e também, sim, o centro de operação tem que garantir que esse temporal, que esse evento possa ser atendido da melhor forma, com a maior segurança possível, trazendo a confiabilidade do sistema elétrico com segurança, que é o primordial, né, para todos os clientes. Excelente. Emerson, me diz para mim, o que te motiva a continuar na tua área, né? E qual é o propósito que guia a tua trajetória como operador controlador? Quando um controlador está, por exemplo, num temporal e ele dá um comando para energizar, por exemplo, 15, 20 mil clientes, porque temos as empresas têm vários equipamentos, então equipamentos que podem ter variados números de clientes. Então, quando tu, por exemplo, tu fez uma avaliação e tu pode com segurança ligar, por exemplo, com um comando centro de operação 15 mil clientes, 20 mil clientes, 10 mil clientes, 7 mil clientes que sejam, ou a equipe fez uma manobra e tu vai retornar com uma subestação inteira, por exemplo, tirou um defeito, tirou um galho na rede, tinha um alimentador inteiro, tirou alguns galhos na rede, tu vai modernizar um bairro inteiro. Cara, é essa satisfação, entende? Por isso, quando eu falo que é apaixonante, porque é essa satisfação, tu poder garantir a confiabilidade do sistema elétrico e saber que tu, com um comando teu, o cliente, a energia vai chegar de novo pro cliente, né? Pô, o cliente tá ali sem energia, todo preocupado, saber que com um comando teu, tu vai restabelecer energia, né? Então, e claro que quanto mais rápido, com maior segurança, melhor ainda pro controlador. A vitória para quem tá sentado dentro do centro de operação, tomando essa atitude e energizando o cliente com essas premissas que te falei, cara, é muito edificante. Por isso que quando eu digo que até no meu e-book ali tem, tipo, cara, a gente não tem aplausos, mas assim, cara, é gratificante. Sim. Entendeu? Essa situação de tu energizar clientes, tu ligar, de tu conseguir restabelecer energia, é muito gratificante. Com certeza. Porque para nós como cliente, meu Deus do céu, a gente só... tu vê, a gente só dá às vezes, como é que se diz, a gente só dá valor, muitas vezes, quando perde mesmo, né? Exatamente. Quando tu tá sem luz ali, principalmente no momento como... Por exemplo, no verão, aquela noite quente, com os mosquitos vindo, e tu não ter um ventilador que seja um ar-condicionado. Meu Deus, aí tu valoriza, né? Aí chega o pessoal lá e liga e aquela... Quem aqui já não passou, por aquela noite que eu falei agora, e quando os homens estavam lá todo mundo na volta dos caminhões, assim... E quando eles ligam a luz, aquela festa. Aquele griteiro, né? É uma satisfação para vocês, então, também, né? Quando acontece, né? Também. Quando acontece esse... Porque o que acontece... quando eu digo que é apaixonante, realmente é apaixonante. Tem desafios? Muitos. Mas é gratificante. Porque, que nem eu falei, nós estamos ali com o mais legal é a gente ter essa interação, né? Porque por que a minha intenção é levar essas informações? Porque eu quero que o eletricista que tá ali no campo, que ele tá fazendo o fechamento da chave, que ele saiba que eu tô lá, mas eu não tô sozinho. Eu não tenho só ele para coordenar. E o que eu quero que o operador entenda? Entenda que ele tem que ter empatia, entendeu? Ele tem que saber que o colega dele lá não é para ter pena, entendeu? Perfeito. Essa questão não é para ter pena. Não estamos falando assim, questão de, pô, vou ter pena, vou ter dó do rapaz, coitado, tá na chuva. Não é essa a questão. É tu saber que o processo dele, cara, pode ser diferente. O que tu tá pedindo pra ele pode ser que ele não consiga executar da forma que tu gostaria que ele executasse, Perfeito. entendeu? Então, é isso, e isso é gratificante, tu entendeu? É saber que a minha comunicação, saber que quando eu energizo um cliente lá, eu fico feliz, acho que todos os controladores ficam, quando a gente energiza clientes, quando a gente faz uma ligação, e da outra forma é saber que o meu conteúdo tá chegando para as pessoas estão se identificando, né? Perfeito. Emerson, uma pergunta aqui minha. Agora falando pro pessoal que tá aqui do outro lado, aqui, os leigos que nem eu. Tu sabe dizer assim, a gente conversando aqui, minha cabeça vai vindo pro nosso lado, né, Eric, como consumidor. Quais seriam os equipamentos elétricos que mais consomem energia? Tu poderia dar uns top 5, 3 ou 5, ou tu saberia dizer, ou não? Tipo assim, não é da tua área? Porque tua área eu sei que é lá a Sim. questão, mas tu saberia? Só me diz sim ou não?
Sim, sim. Ó, pessoal, então no final aqui, né, quem ficar até o final com a gente, vocês vão saber os tops, aí os 5 primeiros aí que mais consome a tua energia aí no... aí, tá? Então, Emerson, antes da gente ir para a última pergunta, tá? É uma curiosidade minha também. Quando acontecem esses eventos climáticos, né, o que mais faz me corrija se estiver errado, o rompimento da energia é o vento, né? É o temporal, a chuva também, mas é o vento que faz com que talvez os fios se batam um no outro, dê o curto. Mas eu andando por aí, eu vejo também muitas árvores perto dos fios, perto de transformador. Qual é a dica que tu daria para os clientes que estão nos vendo, pessoas que estão aí, que às vezes, tá o vizinho, às vezes o vizinho não tá, que às vezes tem aquele vizinho que não, na frente da casa dele, não tá nem aí. Mas qual a dica que tu daria para esses vizinhos, essas pessoas que estão vendo que tem uma árvore que tá encostando nos fios, né? Porque eu já vi acontecer isso, por causa do vento na árvore, faz com que aconteça todo esse problema. Qual é a dica que tu daria para isso? Primeiramente, eu ia pedir pro pessoal, liguem para o setor responsável. Por exemplo, estamos aí com uma rede, com uma árvore na baixa tensão ali no transformador, tá? Uhum. Liguem para a concessionária. O próprio número da o fornecimento. 0800. Liguem para a concessionária. Solicitem uma poda. Primeiro eu ia dizer, não plantem nada embaixo da rede, né? Entendeu? É tipo uma premissa, se tu tem como escolher, não plantem nada embaixo da rede. Mas a segunda existe a árvore, tem esse problema, então assim, se você não tem conhecimento, mesmo que tenha, não querendo ser ignorante, mas não é problema seu, você pode acabar se machucando. Entendeu? Porque a eletricidade a gente não vê, ela não tem cheiro, não tem cor. Perfeito. Então assim, não mexam. Se está encostando na rede, ligue para a concessionária. Chame a concessionária, eles têm pessoal qualificado, responsável, que vão fazer a poda. Importante essa informação. Não sabia que a própria concessionária tinha pessoal responsável. As concessionárias, normalmente, elas têm equipes que são próprias para poda, tá? Então, assim, tem equipes que fazem essas atividades aí, que são atividades de risco, né? Com árvore encostando. Então, realmente, o vegetal, que a gente chama, né, no setor, aí, o vegetal, que é as árvores, eles trazem muitos problemas para a rede. Encosta, desarma aí um alimentador, que eu digo um alimentador quando tem muito cliente, né? É uma linha de distribuição grande que fica muito cliente fora. Mas se você tem na sua casa ou próximo do vizinho, cara, dá uma ligadinha lá pro 0800, no caso da concessionária da cidade, do município, do estado que vocês estão, e peçam para eles gerar uma ordem de serviço, enfim, gerar uma ordem de trabalho para uma equipe especializada nesse ramo ir lá fazer. Não mexam energia se vocês não são qualificados, não botem a vida de vocês em risco se vocês não têm esse conhecimento aplicado, entendeu? Então, assim, às vezes dá vontade. Eu sei, eu sou cliente, tá? Eu sou cliente. Fala pro pessoal lá naquela câmera lá. Gente, não mexam, não façam nada com a energia ligada se vocês não são qualificados. Chamem pessoas qualificadas para fazerem isso para vocês. Energia não tem cheiro, não tem cor, a gente não vê. Botou a mão, não tem volta. Por isso que eu digo, a energia maior ainda é do poste, lá de cima. Normalmente 13.800 volts, 23.100. Então assim, não tem segunda chance. Então liguem para a concessionária. Solicitem uma ordem de serviço, solicitem uma ordem de trabalho, para o pessoal qualificado poder efetuar essa poda para vocês, sem vocês sofrerem e nem correrem risco algum aí. Certo, pessoal? Perfeito. Não se arrisquem. Perfeito. Emerson, vamos fazer um bate-bola aqui agora dos top 5. Os Bora. top 5 aparelhos em casa aí que mais consomem energia. Então, pessoal, nós estamos aqui com o Emerson Rodrigues, um dos maiores operadores controladores, uma autoridade no ramo, né, do Centro de Operação de Energia. Então, Emerson, conta para nós aí. Vamos lá. Eu vou falar quinto lugar e tu fala o aparelho, tá? Aí depois volta para mim, eu vou falar qual seria o quarto, vai voltar para ti, vai ser um bate-bola aqui, certo? Pra gente fazer um corte pro pessoal ficar atento.
Então, pessoal, estamos aqui com o Emerson Rodrigues, né, um dos maiores, né, controladores, operadores, uma autoridade em centro de energia, né, centro de operação de energia. Vamos falar aqui os top 5 aparelhos que mais consomem energia na tua casa. Emerson, quinto lugar. Lâmpadas, para mim. Lâmpadas. Lâmpadas. Menos consome. Quarto lugar. Alguns motores, máquina de lavar, por exemplo. Máquina de lavar. Terceiro lugar. No terceiro lugar, geladeira. 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 Ó, achei que a geladeira tá mais pra cima. Segundo lugar. Motores e compressores, por exemplo, o pessoal que tem bomba, que liga, por exemplo, a caixa d'água. Se fica trabalhando muito, eu daria um segundo lugar para ele. Um motor indutivo, daria um segundo lugar para ele. Primeiro lugar, quem seria o vilão? Quem é que nunca gostou, né, assim, de chegar no frio e tomar um banho bem quentinho, Eu sabia que ia ser ele. Bom, eu posso até ter errado, de repente, a linha dos outros 4. Tá. Mas a do primeiro não tem como a gente sair, né? É o chuveiro elétrico. É o chuveiro, cara, é o chuveiro. É o chuveiro. Que loucura. É o chuveiro. Por isso que muitas pessoas estão colocando as diferentes tipos de energia pra... Não adianta, cara. É o chuveiro e vai ficar, né? Vai ficar, não tem. Ai, que loucura. Tá, então, olha aí, pessoal. E tá aí, o que tu me diz dessas... Agora que hoje em dia o pessoal tá usando muito a... Como é que é? A chaleira elétrica... que também ali é um... Querendo ou não, é um... Como é que que tem dentro da... É um resistivo. Uma resistência, né? Porque assim, ó... saindo um pouco do centro de operação... como eu também sou eletrotécnico, então a formação é na parte elétrica, a gente já vê muito isso aí, né? Fiz alguns projetos já também, residenciais, industriais, prediais. Então, todo equipamento que ele é resistivo, que tem resistência, ele vai se igualar ao chuveiro. Não digo tanto, porque o chuveiro aí, os chuveiros mais robustos aí estão em torno de 7.500 watts. Então, assim, tudo que for resistível, ele vai consumir mais, né? Ele vai aquecer mais. Então, tu vai ter chaleira elétrica, por exemplo, fornos elétricos, tudo que é resistivo, né? Que nem os fornos elétricos aí vai em torno de 6.500 watts também, entendeu? 5.500. Então, assim, é isso que vai consumir mais, né? Essas partes aí, o chuveiro, a torneira elétrica. As mulheres não vão gostar muito da minha pergunta, mas... E o secador e a chapinha? Mesma coisa. Se eu te disser que não, eu vou estar te mentindo. E como profissional do setor, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso mentir para vocês, né, gente? Autoridade falando aqui, ó. Autoridade falando. Né? Depois as mulheres vão dizer que autoridade falando. Então, Emerson, que legal, hein? Cara, e quando a gente fala assim, por exemplo, em gasto, tá? Agora eu vou ajudar as mulheres aí para não ter problemas. Que livrar um pouquinho. Me livrar um pouquinho. Ele gasta muito chuveiro, chapinha. Realmente, gasta muito. Mas... dependendo do tempo também, né? Se tomar um banho de 45 minutos, ele vai custar um horror. A mulher, para se arrumar, vamos supor, vou usar daqui a pouco 15, 20 minutos também não vai fazer tanta diferença. Mas esses equipamentos que são resistivos, que aquecem, né? Por exemplo, que aquece água, o secador ele aquece o vento, por exemplo, o ar quente. Então, assim, tudo que faz aquecer, que tem resistência, com certeza ele sempre vai gastar mais. Só que o gasto dele vai ser direcionado, vai ser correlacionado com o tempo que tu ficar com ele ligado, né? E o ar-condicionado? Falando do ar-condicionado, porque hoje tem um inverter, né? Isso, exatamente. É muita diferença do que não é inverter pro inverter? O inverter ele tem algumas diferenciações na questão de que ele não fica ligado direto, sabe? É uma construção diferenciada, né? Popa mais mesmo, então. Ele popa um pouco mais porque ele tem um controle automático, né? De deixar o compressor, que é o que tira o ar quente e coloca o ar gelado, dele não ficar ligando toda hora, dele ser uma programação, né? Então ele pode sim. Mas eu até estou um pouco fora dessa ramo. parte desse ramo direcionado aí, a Sim. climatização e refrigeração. Até porque a modernidade está cada vez mais, né? Exatamente. Se eu te disser para te comprar um modelo XY, eu posso estar te mentindo. Sim. Mas normalmente a gente vai pela categoria ali, né? Pela categoria A, que é a categoria que já tem metro, já foi testada. Então vamos seguir essa linha de, eu quero economia, pega o equipamento que tiver A. o adesivo A. O que tiver todo equipamento elétrico que tiver o A, ele é o mais econômico. Isso ele a princípio, por todos os testes que Passou foram pelos feitos, testes de economia. O A vai ser o mais econômico, né? Ele vai ter categoria A, B, C, D. Quanto mais abaixo ali, A, B, C, D, mais ele vai ser gasto também. Consumo é maior. Isso, exatamente. Que legal. Uma pergunta também,
aqui, pessoal, para a gente já encerrar aqui. Por exemplo, eu tenho uns amigos meus, tá? Que eu não vou falar quem. Não vou falar quem. Mas tipo, lá no condomínio dele ali, ele tem a luz deles lá é trifásica. E ninguém precisa de luz trifásica lá. Porque são seis apartamentos. E eles pagam um valor maior na conta por ser trifásico. Assim diz a operadora, a concessionária de energia. Eles conseguem baixar de trifásica para bifásica lá? Eu tô falando isso porque às vezes tem pessoas que também estão nos ouvindo, estão nos vendo, que também tem esse mesmo caso. De lá na conta tá trifásico lá. E não tem necessidade, por exemplo, que trifásico mais é quando é a empresa, até onde eu sei, né? Onde tem equipamentos. Por exemplo, assim, ó, usando como exemplo, tá? Eu moro aqui em Canoas e eu tive que alterar minha medição, chamei um profissional qualificado ali, a gente teve que alterar. Eu era 127 e eu queria 220, porque ia aumentar um pouco da minha carga, botar mais uns equipamentos, e eu prefiro o 220, porque hoje, né, enfim, né, a gente acabou alterando. Então, assim, a questão, o que diferencia para um cliente ser monofásico, bifásico ou trifásico, é a carga dele instalada dentro do imóvel, né? Então, assim, qual é que é a minha sugestão? Avaliar a questão de potência instalada. Por exemplo, eu tenho ali 75 mil watts instalado. Realmente é aquela matemática simples. Se eu pegar um caderno, vou escrever, cara, eu tenho 3 ar-condicionados de tanto, e fazer um somatório. E aí sim, de repente, conversar com a concessionária. Cara, para trifásico aqui, eu preciso de uma potência aqui, ó, para mim ser qualificado trifásico, eu preciso ter, sei lá, 120 mil kW, vamos supor, ou 70 mil. Só que hoje eu somei minha carga aqui, eu tô usando 30 mil kW. Então, assim, cara, aí sim tu tem um diálogo com a concessionária, tu entendeu? Tu vai dizer pra ele, cara, tu tá dizendo que eu preciso disso aqui, só que tá sobrando potência. Então, tu conversa com a concessionária e diz, cara, eu não preciso de tudo isso. Tu tá me dizendo que a demanda que eu tenho é tanta. Claro, deixa uma folga daqui a pouco, né? Mas, cara, eu não preciso do teu 120 mil kW, eu preciso só 70 mil. Entendeu? Aí tu consegue ter um jogo mais assertivo com a concessionária. Não, tu diz que eu preciso, não. Eu quero ter... Ó, eu tenho tanto, vamos fazer o ajuste. Cara, vamos tirar minha trifásica, eu quero ser bifásico. Porque, assim, eu não sei como tá agora, tá? Porque eu também não tô mais por dentro há algum tempo dessas questões aí de... O que qualifica bifásico para trifásico Eu não sei de cabeça, se eu estiver te falando, eu posso acabar... Perfeito. Mas eu sei que tem valores, tá? Que tu mono, bi, tri ali, que são as cargas instaladas. Então, o que eu sugeri era isso, né? Fazer um levantamento e aí sim, com esse somatório, ir lá e trocar uma ideia com a concessionária e... Perfeito. Não, sensacional. Uma outra questão aí que tu falou agora, que às vezes vem a pergunta para nós, é mito ou não? 110, 220. Por exemplo, a gente quando vai comprar um aparelho, vou comprar uma geladeira agora. Eu tenho opção, vamos dizer que na minha casa eu tenho 110 e 220. Certo. Eu tenho a possibilidade de botar os dois. Certo. Qual conselho tu daria? Existe diferença de consumo de energia de 110 para 220 ou não? Não. Não tem diferença de consumo. Não. Porque o que as pessoas que são leigos, daqui a pouco até eu antigamente não tinha conhecimento, tá? O 127 ou 220 é a chamada tensão, né? É a voltagem que tu vai ter nas suas tomadas. O que a concessionária faz? Ela vai cobrar por quilowatt-hora. Cara, independente se tu tem 127 ou 220, se tu, por exemplo, usar o teu chuveiro por 7 horas em 127 ou em 220, o valor do quilowatt-hora ele não vai mudar. A tua potência que tu usou durante 7 horas, ela não vai mudar. Então, ou seja, tu vai ser faturado da mesma forma. Se tu é 127 ou tiver 220, o teu valor de fatura vai ser o mesmo. Perfeito. Tu não vai ter alteração. Porque eu sou 127, eu vou pagar mais. Ou se eu sou 220, eu vou pagar menos. Não é essa a questão. Entendeu? Agora, tirando essa parte assim de... Consumo. Isso, de consumo. Mas em relação ao aparelho. Exatamente. O que acontece, tá? O que a gente deve se atentar quando a gente vai ver essa questão? Se tu podes ter 127 e 220. Chamamos algo que chamamos de corrente elétrica, né? Que a tensão seria a voltagem, a corrente seria ali, o que nem o pessoal chama de amperagem, certo? Temos uma lei chamada Lei de Ohm.
né? Que ela vai resumir o quê? Que quanto mais baixa a minha voltagem, maior vai ser minha corrente. Tá? Quanto mais baixa a minha voltagem, maior vai ser a minha amperagem. Se eu tenho 127, a minha amperagem vai ser maior. Já ao contrário, quanto maior a minha voltagem, Menos menor vai ser amperagem. a minha amperagem. Então, o que acontece? O teu custo maior, ele vai ser se tu tiver 127, tanto no teu projeto quanto na tua residência. Por quê? Porque o dimensionamento, tanto pela NBR 5410 ou quanto por outra normatização que tu for usar, o dimensionamento ele vai aumentar a bitola dos cabos, a bitola dos disjuntores, no caso a corrente dos disjuntores, teus DRs vão ter que ser mais dimensionados, em vez de tu usar um fio, por exemplo, um fio ou cabo flexível 4mm, tu vai ter que usar 6, 10, Sim. entendeu? Então assim, uma pessoa pergunta para mim, eu vou gastar mais se eu colocar 127 ou se eu botar 220? Eu digo, cara, na fatura tu vai ter o mesmo, mas no teu bolso vai te pesar mesmo mais se tu colocar 127, porque tu vai ter que dimensionar para mais. Por exemplo, um chuveiro em 127, tá? Isso é um cálculo mais ou menos básico. Um chuveiro aí com 6.500 watts, com 5.000. 5.500. Tu tem também a diferença de limitação de corrente, né? Por exemplo, um chuveiro em 127, tu não pode passar de 5.500 watts. Tu não consegue botar. Não consegue. 7.500, 110. 127 Não existe? tem. Não existe? Não pode, Não sabia. Tua limitação é 5.500. Ah. Por quê? Porque tu tem uma limitação de corrente. O disjuntor máximo que tu consegue colocar é 50 amperes. E esse atinge o limite. Entendi. E aí tu vai ter que alterar a tua entrada de luz, tua medição. Então, assim, por isso que eu digo, pessoal, se você quer economia, por exemplo, custo, se você tem lá, cara, eu quero fazer uma residência nova, cara, se você puder botar 220, Bota. na minha opinião, coloque. Porque o teu custo de equipamento, de material vai ser menor. Tá? Claro, sempre prevendo a qualidade, segurança, mas aí esse é o ponto. Então, só resumindo, né, pro pessoal que de repente não entendeu, cara, 127, 220, a concessionária vai me cobrar o quê? A mesma coisa. Não vai te cobrar mais ou menos. Mas daí, tá em ti, de repente, eu botar 127, eu vou gastar mais, vai material. Porque o dimensionamento, pelas normas, ele pede cabos, fios, materiais maiores, dimensionamento maiores. Capaz. No 127. Isso, porque daí tu tem o 127, tu tem uma corrente maior, tu precisa dimensionar os teus equipamentos para corrente maior. Que loucura. Já, Nossa. por exemplo, 220, tá um chuveiro de 7.500. Eu digo isso porque eu botei lá em casa, né? Eu alterei lá a medição, é um exemplo meu. 7.000, o meu chuveiro tem 7.500, meu juntor de 40 amperes, tá atendendo super bem, com DR, com um DPS. Então, assim, cara, atendeu super bem. O que eu não conseguiria fazer, com o mesmo valor financeiro que eu fiz em 220, eu não conseguiria fazer com 127. Porque o meu cabo ia ter que ser maior. Sim. Meu DR, eles iam ter que ser melhores dimensionados. Sim. Vamos. É que eu sou muito curioso. O Eric sabe que quem senta aqui, eu faço pergunta. Porque eu acho que quem tá do outro lado também talvez pode ter a mesma questionamento. Falamos da energia, 110, 220, mas vamos falar de uma... Já que falamos da geladeira, o aparelho, o motor da geladeira 220 ou 110, será que, um exemplo, será que o 220 ele não duraria mais ou não tem nada a ver isso que eu tô falando? Vamos esquecer a corrente, vamos falar do equipamento em si. Por ele ter, não sei, poderia ter algo assim de o 220 ser mais resistente? Infelizmente, a gente não pode tirar o fator corrente dessa tua pergunta. Da análise, Por quê? Porque ela tá sempre correlacionada, né, com o tempo que o Sim. equipamento fica ligado, com o tempo que tu abre ou fecha a geladeira, do ar quente que entra. Sim. Porque o motor compressor ele vai ter que ligar quanto mais tu abrir a geladeira. Qual é o princípio básico, tá? Tanto da refrigeração, é tu tirar o ar quente e deixar o ar frio. Então, eu quero economizar na minha geladeira para durar mais. Cara, infelizmente abre menos. Entendeu? Tipo, Sim. É meio objetivo, mas... Sim. Por quê? Porque quanto menos ar quente tu deixar entrar, mais ela vai trabalhar redondinho. Não, mas não a geladeira. Vamos dizer assim, qualquer equipamento, uma furadeira, seja o que for, um micro-ondas. Será que, tipo assim, o 220, os equipamentos, não sei, lá dentro, ele não seria mais resistente ou não? Não, tem... Aí é uma parte interna, né? Que tem profissionais e profissionais. Sim. Né? Tem profissionais que poderiam responder de uma outra forma. No meu ponto de vista, a gente tem que relacionar a corrente. Trabalhando com equipamentos 220, a corrente é melhor.
Pois é, isso que... Entendeu? Exato. Então, assim, eu Tu falou sempre... que quanto uma corrente maior de 220, a amperagem é menor, não é isso? Exatamente. Então, assim, eu, normalmente, por que que eu coloquei bifásico lá em casa e agora todos os eletrodomésticos que eu comprava, eu vou comprar 220? Uhum. Porque eu tenho uma menor corrente e para mim, para a segurança dos meus equipamentos e da minha rede, a corrente é menor. Entendeu? Podem ser que duram mais, cara, realmente podem durar mais, porque quando tu tem uma corrente muito elevada, tu tem um aquecimento muito elevado, porque todo o fio ali, né, é um princípio básico de eletricidade, né, passou um elétron dentro, é uma corrente, vai aquecer, tem Uhum. ali o efeito Joule, é uma perda de energia. Então, assim, quanto maior a corrente, mais aquecimento vai ter. Então, assim, existe a possibilidade de tu economizar ou de o aparelho durar mais, no meu ponto de vista, como eletrotécnico, tem, tá? Tanto que eu tô fazendo isso na minha casa e não me arrependo. Uhum. Né? Perfeito. Não, sensacional aí, pessoal. Mais curiosidades aí sendo... Tu sabe que, até falando, já que a gente tá falando de energia, tu viu, eu fui agora esses dias na ferragem, fui ver um negócio ali de um chuveiro. Existem empresas que estão fazendo agora, porque o que é o vilão do chuveiro? O chuveiro, o pessoal que a gente falou, fica 45 minutos no chuveiro, Sim. né? Então, tem pessoas que até ficam olhando série no celular tomando banho. Existem Essa é pessoas nova que pra mim. ficam. Não, tem pessoas Bah, assim. Tem pessoas assim. Então, assim, ó, o que eu ia te falar? Chuveiro que tá dando 1 ano de garantia na resistência. Pá, eu vou comprar esse chuveiro, cara. É uma Nós marca, vamos comprar esse chuveiro. 1 ano de garantia. Já tinha ouvido isso, Eric, ou não? É, Vamos aqui na adquirir. Ferrari já tem ali a marca que dá 1 ano de garantia na resistência. Não vou falar marca aqui, porque Sim, não é sim. o... Não é Não é o foco, intuito, sim. né? Mas a pessoa que quiser pesquise aí, 1 ano um ano de garantia na resistência. Vê? Que legal, né? Agora... Claro que o valor é um pouquinho mais, Não, sim, com mas a certeza. tecnologia ali deve ser mais... Mas assim, sendo conhecedor um pouco da parte elétrica, a gente nunca aprende tudo, né? A gente tá sempre em constante aprendizado. Tá Perfeito. sempre... Não é só na parte elétrica, em tudo na em vida. tudo. Um exemplo, tá? Quando inventaram essa lâmpada de LED, as Uhum. lâmpadas de LED, as pequenininhas, tá? Uhum, O pessoal deu 1 ano de garantia nas lâmpadas. uhum. Não tô dizendo que é fato do chuveiro vai ou não Sim, aguentar, tá, sim. entendeu? Não sei a marca, nada. Mas um cliente me ofereceu uma marca em X, ele disse, cara, essa marca dá 1 ano de garantia. E eu falei, cara, então eu vou comprar. Mas assim, ó, eu quero que ele anote ali a data que eu comprei. Cara, nenhuma Quis durou dar a 1 ano. data. Não Nenhuma dura. durou 1 ano. Acredito. Assim, chegou uma época que eu não quis mais trocar, porque assim, eu troquei 2. E daí, cara, não vou ficar trocando mais assim, ó. Essa comparação é porque, Pode ser cara, só um marketing, né? isso é o que eu vou falar, exatamente. Não quer dizer que pode ser que o chuveiro realmente dure, cara, pode ser. Mas, cara, com essa água que nós temos, com cloro, resistência, cara, é muito difícil. Posso estar falando algo que de repente não é que eu esteja falando que é verdade, mas assim, ó, pelo que eu conheço, cara, essa água que nós temos, por exemplo, com um monte de cloro e Química. outros materiais, cara, não há resistência, não há material resistivo que consiga aguentar. Então, assim, pode existir? Pode, os caras são bons. Sim. Se durar, cara, então é algo que veio para inovar. Perfeito. Entendeu? Tomara que seja real mesmo, né? Temos que comprar e que E nem tu fazer falou. um teste, né? Não, e que nem tu falou. A data, ó, quero a data e guardar muito bem guardado Exatamente. esse comprovante lá, né? pra Porque se com certeza acontecer. não vai ser muito barato também, se a gente for Exato. avaliar, né? Porque como tu dá um prazo maior, tua qualidade é maior, então o valor também, consequentemente, Isso. ele vai ser maior, né? Sim. Emerson, que podcast. Mas antes disso, eu queria que tu deixasse aí qual a mensagem, né, que tu deixaria para os profissionais de campo, né, sobre a relação com o centro de operação? Bom, verificando aí e fazendo uma avaliação de tudo que nós conseguimos entender, né? O que eu espero ter conseguido passar para vocês, para o público de casa, a informação de que é um centro de operação. A informação que eu gostaria de passar é que o centro de operação ele não consegue tomar nenhuma decisão sozinho, né? O que acontece? O operador, o controlador, ele vai tomar as decisões em dias críticos e em dias não críticos, mas o eletricista de campo, o pessoal da engenharia, o pessoal que cuida da pré e pós-operação, todos eles são importantes. O centro de operação não trabalha sozinho e precisamos integrar esses, tipo assim, ó, é um setor só, mas precisamos integrar mais os setores.
né? Porque quando eu estou, ou quando o controlador está numa mesa de operação, ele sabe, ele pode ver corrente, que a gente já comentou agora aqui, né, a gente comentou a voltagem, ele pode ver a amperagem, ele pode ver tudo, o equipamento se está aberto, se está fechado. Mas quem vai garantir que isso realmente acontece lá no campo, lá no pé do poste, vai ser o eletricista, vai ser o técnico de campo. Da mesma forma, se o eletricista diz para mim que está fechado ou ele diz para o controlador que está aberto, a gente tem que confiar nele, entendeu? E os equipamentos, a gente visualiza os equipamentos, visualiza todas as questões que estão ali do sistema, mas o que acontece? Eu preciso ter certeza aonde entra o pessoal da engenharia. Como é que eu posso saber se o pessoal realmente tem... Se aquele equipamento está subindo, por exemplo, a gente chama de alarmes, né? Ele está subindo uma informação de que o equipamento ele está funcionando, que ele está com uma corrente X, uma corrente Y, ou que se der algum defeito, ele vai abrir, ele vai atuar. Então, o que acontece? Eu preciso da engenharia, eu preciso do cara que trabalha com a programação, eu preciso do cara que vem. Então, assim, o centro de operação, ele precisa de todos, e todos precisam do centro de operação. Então, a imagem que eu quero passar, a informação que eu quero passar é essa, né? Vamos integrar os centros de operações com todo o resto do setor. Vamos trazer o centro de operação para pré, para pós. Claro que hoje está se encaminhando para isso, né? Eu acho que acredito em todos os centros de operações, o pessoal já está fazendo essas integrações, mas é muito importante isso, né? Trazer todas as ramificações, conhecer o centro de operação e fazer o centro de operação conhecer todos os outros, sair do quadrado dele e também ter uma empatia pelo colega que está ou na rua, ou que está na pré, pós-operação, ou na engenharia, ou na própria manutenção. Porque quando a gente vai colocar um poste, o operador e o controlador não tá lá, entendeu? É o pessoal que tá lá com a bota no barro, sujo, chovendo, temporal. Então, cara, a simpatia é muito importante. Eu acho que é essa questão humana que eu gostaria, que nem eu falei, não sentir pena. Ninguém tá ali para sentir pena de ninguém, mas ter uma empatia, porque daí pode fluir melhor, a comunicação vai ser mais assertiva, né? Perfeito. Emerson, olha, que podcast incrível. Eu acho que realmente, né, com certeza, se a gente fosse a fundo, nós teríamos podcast aqui por um dia inteiro e aí bom, cara, iria faltar, mas olha, acredito, eu do outro lado, como cliente, né, como leigo, né, eu quero te agradecer de coração por estar abrindo essas informações, né, agradecer a empresa que tu faz parte, né, eu acho que realmente eles devem estar muito felizes de tu estar te expondo e expondo essa parte também, porque eu acharia que era de uma extrema importância que isso fosse levado à frente. Eu desejo que tu tenha esse projeto aí de ter um podcast teu, trazendo os profissionais dessa área, trazendo talvez as empresas também que são parceiras dessa área, né, para esse universo mesmo, para que chegue em nós que somos clientes, que somos os clientes finais, e todas as empresas que fazem parte desse contexto como todo, desde a geradora, né, da transmissora até os centros e até nós, vamos dizer que toda a cadeia tem acesso a essas informações e tantas outras que a gente ficou para trás, né? Então desejo muito sucesso para ti, né? E queria que tu deixasse as tuas considerações finais agora, né? A câmera tá lá, tá aposta para ti aí das considerações finais aí. Então, primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de nós conseguir trazer esse setor, né, para dentro da sociedade, trazer esse setor para as pessoas que não conhecem e para quem já conhece o setor, saber que a gente precisa integrar, a gente precisa fazer esse setor trabalhar junto, porque ele é um setor que nem eu falo que ele não... Como é que eu posso ser mais claro e mais objetivo? Ele é um setor que todos precisam, mas ninguém conhece. Abafado. Eu diria assim para nós que somos clientes, ele é um setor abafado. Exatamente. É um setor que muitos dependem, mas a decisão está na mão de poucos. Então, assim, essas decisões... claro, não vou compartilhar, nem é a intenção compartilhar nenhuma informação de empresa, de cargos, enfim, não. É o setor e as decisões que nós tomamos baseada em também humano. Aquela parte que tu tem que ter, a parte humana. Por mais que tu siga um processo e tu também siga procedimentos e processos escritos, processos operacionais, a parte humana também tem que ser pesada, porque o controlador também é ser humano.
entende? Atender, fazer um atendimento em dia de temporal, para quem está em campo, ele precisa voltar para casa. E a gente tem que garantir, o operador e o controlador tem que garantir que o colega também veja a família em casa, né? Então, assim, cara, é essa consideração que eu digo. Vamos unir, né? Vamos integrar os centros de operações com todas as ramificações do setor para a gente sempre ter a segurança, como não que não seja, mas mais, cada vez mais. Quanto mais integrado, melhor. Mais a bola vai rolar redondinha, né? Não, extraordinário. Então, eu quero, assim, agradecer em nome de nós, que somos consumidores da energia, que estamos aqui na ponta, e também de todos os operadores, os seus colegas, que com certeza gostariam de estar aqui te agradecendo também, por dar voz. Eu acho que, eu vou dizer para ti, eu fico muito feliz e até faço aqui, você que é de qualquer setor, você que trabalha em qualquer ramo, seja o porta-voz da sua profissão, do seu mundo, né? Para que outras pessoas conheçam também, porque eu acho muito triste profissões ou quantas profissões aí que realmente são de... Qualquer profissão ela é de necessidade, porque não existe uma profissão que não seja necessária. Então, tantas profissões necessárias que estão aí que ninguém sabe o que passa lá dentro, como funciona, quais são os perrengues, né? Porque nada é só flores, como eu falei, existe a parte que não é tão boa, mas é importante que se conheça toda essa trajetória, né? Que nem que conhecemos hoje, a trajetória da energia. E você que quer conhecer um pouco mais, né? Tem aí o e-book. Mais uma vez, vamos falar o nome do e-book lá? É Do Campo ao Controle, a Arte Invisível de Operar. Olha aí, então vai lá na Hotmart, e coloca aí, se você colocar já no Google já, né? Sim, talvez já, o nome do e-book já vai direcionar. Aparece ali, uhum. Então, você que quer mais informações sobre essa área aí, e com certeza aqui o Emerson ele está trabalhando projetos para que isso realmente tome uma proporção muito maior, que mais profissionais do Brasil inteiro, né, se conecte a essa missão, porque pelo que eu estou entendendo, isso é uma missão que tu trouxe para tua vida. Mas por que o Emerson está fazendo isso? Porque, como ele falou lá no início, para quem viu todo o podcast, porque ele é apaixonado pelo que faz. E quando você tem alguém que é apaixonado pelo que faz, ouve essa pessoa, porque essa pessoa, ela aprende todos os dias, como ele falou, está sempre em constante aprendizado. E quero te agradecer e parabenizar também, Emerson, pela tua humildade em coisas que eu te perguntei e tu disse assim, não estou muito adentro disso, mas, né, isso é legal. Porque na vida também tem muitas pessoas que só sabem, tem aqueles que sabem tudo, sim, mas há muito tempo não sabem nada. Então, realmente, tu uma pessoa que tu mostrou muito profissionalismo aqui, em toda a área que tu comanda, tu falou com isso com precisão, com autoridade mesmo, como tu é, e as que nem eu perguntei de ar-condicionado, que nem tu falou, essa não é uma área que eu não estou muito adentro, e isso é legal. Então eu quero te desejar sucesso a ti, a tua família, certo? Na vida pessoal também, que isso é muito legal, porque quando tu é apaixonado, né, no que faz, é tudo, né? Acaba que todo o setor, família, tudo se junta, né? Então isso é muito legal. Então parabéns mesmo de coração. Então, pessoal, queremos desejar a todos vocês aí, né, uma excelente dia, tarde ou noite, não sei que hora você está vendo esse podcast, né? Então curta aí, compartilhe, mande para os seus amigos, colegas, vai também ter os cortes aqui também do podcast, aqui do Pode Prosperar. O Eric vai colocar aqui o Instagram, tu tem um Instagram, né? Tenho, Os cortes provavelmente vão estar no teu Instagram. Isso. Tem LinkedIn. Então o Eric vai colocar aqui, abaixo aqui, para você seguir o Emerson lá, ver os cortes e tudo mais, porque realmente essas informações merecem ir à frente. Então, Emerson, vamos olhar para a câmera do meio lá, vamos dar um tchauzinho, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigado. Até mais, obrigado. Até a próxima.